nós temos aqui uma questão interessante. Continua aquela história de horas, diferença, tudo mais. Essa questão diz assim, vamos lá. Um turista fez uma viagem de trem partindo de Amsterdã, na Holanda, às 11 horas e 16 minutos. Chegando a Paris, tá certo? Na França, às 14 horas e 30 minutos. Quanto tempo demorou essa viagem? Pronto, só isso que ele perguntou. Ora, mas bem simples. Ó, chegou, saiu, saída e chegada. Beleza. Ó, 11 horas e 16 minutos, certo? 14 horas e 35 minutos. Pronto. A diferença, na realidade, certo? A diferença, depois a gente atende. Então, ó, a diferença, na realidade, é o quê? 14 e 35. Deixa eu organizar um pouquinho aqui, certo? 14 e 35. 14 horas 35 minutos. 11 horas e 16 minutos. Pronto. Se fizermos essa diferença, o que que nós vamos ter? Ora, 16 para 35 sem problema, certo? 6 para 15, 9, certo? 2 para 3, 1. Então, 19 minutos, sem dificuldade nenhuma. 1 para 4, 3. Para 1, nada. Então, na realidade, a minha resposta, 3 horas e 19 minutos. Então, 3 horas, B de bola, 3 horas, certo? 19 minutos. Mas eu lembrei, ó, veio à minha mente um problema, assim é simples. Porque que eu não tenho dificuldade nenhuma? Porque 35 tirar 16 é uma maravilha. 14 tirar 11 é uma maravilha. Mas veio agora à minha mente, interessante. Se não tivesse tão assim, eu vou abrir um parênteses e mostrar a você. Veja aqui comigo. Se fosse, olha, se fosse, eu quero saber isso aqui. Se fosse 16 horas, olha aqui, 16 horas e 20 minutos, 6 horas e 20 minutos, e se fosse 11 horas, presta atenção, 11 horas e 30 minutos. Pronto. Como é que nós faríamos essa diferença, professor? Lembre, só a questão lembrou um detalhe. Eu não posso, vou lhe repetir, eu não posso chegar com um cheque de R$30 e lá meu saldo é 20. Então, eu não posso descontar um cheque de 30 se o saldo é 20. Eu tenho que ligar para você e dizer, olha, cara, dê um jeito. Olha, minha princesa, dê um jeito. Eu estou precisando sacar R$20. Aí você liga para o banco e diz, olha aí, poder. Se já é funcionário, diz, ó, no concurso diz, olha, tire da minha poupança 1 hora, eu tenho 16 na minha poupança. Tire 1 hora da minha poupança e transforme essa hora em minutos. Pronto. O que vai acontecer agora? Na poupança, você vai ficar com 15 horas. Na conta corrente, você vai ficar com 80 minutos agora. Não transformou essa hora em 60 minutos? Aí agora eu vou ter, olha lá, eu vou ter agora 11 horas e vou ter 30 minutos. Pronto. Feliz da vida que eu vou fazer a minha diferença agora.
Eu saco o meu cheque de R$ 30, então ficou com 50, ficou com 50, 30 para 80, 50. E aqui, 4, 11, então 4 horas. Na realidade, aquela diferença lá em cima dá 4 horas e 50 minutos. Lembre, isso é para lhe alertar para situações desse tipo, ok? Então vamos aí agora à questão, certo, de número 61. Esse tipo de questão, um alerta, é que você tem que ter cuidado, não apressa. Se ela está fácil, beleza, mas se ela complica um pouco, imagine, é uma situação do teu dia a dia, tá certo? Você chega com um cheque de 30 e lá só tem 20, tá certo? Essa é a ideia. Tudo que você verificar na matemática, criar a sua situação no seu dia a dia, isso vai fazer diferença. Então diz assim, um fabricante de leite estabelece a seguinte promoção: 3 caixas vazias, vamos chamar mais atenção, 3 caixas vazias de leite, ou promoção boa, pode ser trocado por uma caixa cheia. Uma caixa cheia. Então, o que o amigo está dizendo? 3 vazias é uma cheia. Pronto, a ideia é essa. 3 caixas vazias é uma cheia. Beleza. Então, isso aqui é a nossa situação. 3 caixas vazias, você vai lá e recebe uma cheia. Cada caixa contém 1 litro. Certo? Beleza. Corresponde, caixa contém 1 litro. Se você comprar 11 caixas de leite, você não vai jogar fora nenhuma, porque tem que trocar. A quantidade máxima de litros que pode ser consumida, que é a mesma quantidade de caixa. Cada caixa não tem 1 litro? É só para dar um charme na questão. Tá certo? Então você compra 11 caixas. Ele pergunta, você comprou 11 caixas. Qual a quantidade total de litro de leite você pode tomar? Tá certo? Então vamos verificar aqui. Então eu tenho 11 caixas. Beleza. Lembra, eu tenho 11 caixas. Certo? Então, beleza. Eu tomo 3. Presta atenção. Eu tenho vazia 3. Então, eu sequei 3. Ok? Então, eu sequei 3. Quantas caixas eu fiquei? Eu fiquei com 8 caixas cheias. Certo? Então, 8 caixas cheias. Deixa eu criar aqui um símbolozinho para a gente melhorar isso aqui. Então, melhorar. Então, lembre. Eu tenho 11 caixas cheias. Eu tomei 3 caixas, esvaziei 3 caixas. Para que 3 caixas? Para eu ir trocar. Então, eu fiquei com quantas caixas cheias? Eu fiquei com 8. Mas com essas 3 vazias, o que aconteceu com essas 3 vazias? Certo? Com essas 3 vazias, eu recebi uma. Certo? Recebi uma. De volta. Então, na realidade, eu estou com quantas caixas cheias agora? Eu estou com 9 caixas cheias. Certo? 9 caixas cheias. Com essas 9 caixas cheias, presta atenção, eu tomo mais 3. Mais 3. Lembre, isso aqui é o que você está tomando. Mais 3. O que é que aconteceu? Certo? Mais 3. Então, eu ficaria 9 tirando 3, eu fiquei com 6 caixas cheias. Mas eu recebi, dessas 3, recebi uma cheia. Então, eu fiquei com 7 caixas cheias. Pronto, eu fiquei com 7 caixas cheias. Pronto. Com essas 7 caixas cheias, eu troquei, presta atenção, eu esvaziei 3 para ir trocar. Então, esvaziei 3 caixas para ir trocar. Então, quantas caixas
cheias eu fiquei em depósito, eu fiquei com 4 caixas. Dessas 3 vazias, eu recebi uma caixa. Então, na realidade, eu fiquei com 5 caixas cheias em depósito. Dessas 5 caixas, eu tirei 3, esvaziei 3 para ir trocar, certo? Esvaziei 3 para ir trocar. Então, 5, tirei 3, eu fiquei com 2. Recebi, presta atenção, recebi mais uma caixa. Troquei por uma caixa cheia. Então, eu fiquei em depósito com 3 caixas cheias. 3 caixas cheias. Tirei, esvaziei essas 3 caixas para ir trocar. Com quantas caixas eu fiquei? Eu fiquei com 0 caixas em depósito. Mas eu recebi mais uma caixa. Essas 3, uma caixa. Tá certo? Então, na realidade, eu fiquei em depósito com uma caixa. Agora, ficou sem jeito. Eu não consigo, então eu fiquei sem jeito. Tá certo? Eu não, fiquei com uma caixa. Estou usando um símbolozinho aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu tomei aqui 3 litros de leite. Aqui, quando eu esvaziei, tomei mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e fiquei com uma. Então, mais essa. Então, o total de leite que eu tomei, de litro de leite, eu tomei 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tomei 5 vezes 3, mais uma. Então, essa aqui eu tomei. Sobrou, pronto. Então, na realidade, eu tomei, no máximo, 16 litros de leite. Beleza, muito bonita a questão. É a praticidade. Então, no máximo, eu tomei 16 litros de leite. A questão de número 61, certo? É o item D. No máximo, eu tomei 16 litros de leite. Com uma precisão. A questão matemática é uma lindeza. É empolgante. Tá certo? Então, passo a passo, como é que você vê a resolução da questão, você é a facilidade. Então, vamos em frente? A 62 diz assim: em Floresta, tá certo? No interior de Pernambuco, um tonel de 200 litros de água custa R$4. 200 litros custa R$4. Na região central do Brasil, a água que abastece residências custa 1/4 desse valor. Pronto. Qual é, em reais, o preço de 100 litros de água que abastece residências na região central do Brasil? Bem simples, não há nenhum grau de dificuldade nenhuma da resolução dessa questão. Ora, nesse momento, aqui, então aqui no Nordeste, 200 litros, 200 litros é a grana que você paga é R$4. Ele diz, na região central do Brasil, a água que abastece residências custa 1/4 desse valor, tá certo? Então, na realidade, lá, então imagine depósito, 200 litros, na realidade, custa quem? 1/4 de quem? De R$4. Ora, 1/4 de R$4, na realidade, representa quem? R$1. Pronto, 1/4, R$1. Ora, mas isso é 200 litros. Aí ele pergunta, e se for 100 litros? Pronto, se for 100 litros, quanto é que vai custar? Simplesmente a metade de R$1. A metade de R$1 é, na realidade, 50 centavos. Pronto. A questão era só isso que ele queria saber. Não complique, tá certo? O item A é o item correto dessa questão. Certo? Lembre, questão de número 62. Então, vamos ver o que diz a 63. Tá certo? Então, veja assim. No final do verão, uma loja de roupas ofereceu 20% de desconto em todas as peças.
Uma pessoa ao comprar uma camisa de R$ 36, recebeu em reais um desconto de quanto? Bem simples, simples. A ideia é matemática financeira? Sim, mas é o básico, a gente chama de porcentagem. Só isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, olha aqui, eu tenho que calcular o 20%, cuidado. Eu tenho que calcular o 20% de quem? De 36. Se eu calcular 20% de 36, simplificando um pouco, tá certo? Simplificando um pouco, isso aqui por 20 dá 1, por 20 dá 5. Então, eu vou ter 36 dividido por 5, tá certo? Tem uma técnicazinha que quando a gente divide por 5, a gente multiplica o numerador, tá certo? E bota uma casa decimal. Então, vamos ver se funciona. Se eu multiplicar isso aqui por 2, 36 por 2 dá 72. Se eu botar uma casa, né? Se eu botar uma casa, botar uma casazinha, né? De número decimal, pronto. Uma casa decimal, pronto, está resolvido. Então, pronto, 36. Mas aí, curiosidade, eu gosto da curiosidade. Por quê? Então, na realidade, nós temos a opção que é C. Por que, professor, que quando divide por 5 eu posso fazer isso? É só lembrar. Olha aqui, o que você tem? 36. Curiosidade, lembre. Por 5, já resolvi a questão. Se você multiplicar em cima e embaixo por 2, o que vai acontecer no denominador? Aqui vai dar 72 e o denominador vai dar 10. 10 gera quem? Uma casa decimal. Isso são técnicas para ganhar espaço na hora da concorrência, que o tempo é muito precioso, você rapidamente faz isso. Ok? Então lembre, você teve 7,20 tá certo? De troco, né? Recebeu em reais um desconto de dinheiro, 7,20. Vamos para a próxima? Essa estava maravilhosa, tá certo? Então ele diz, no primeiro censo, tá certo? Brasileiro, o primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872. Na época, o Brasil era uma monarquia e ainda existia a escravidão. Foram contadas 9.930.480, tá certo? 9.930.480 pessoas, das quais 1.510.806 foram declaradas escravas. Em 1872, quantas pessoas foram declaradas não, olha aqui a pegadinha, eu chamo isso de pegadinha, não escravas. Então, o que eu tenho que fazer? Apenas uma conta bem simples. Foram contadas pessoas, das quais, 9.930.480. 510 escravas, 806. Pronto. Fazendo essa diferença é exatamente o que o nosso amigo quer. 4, 6 para 10, 4, vai 1. 1 para 8, 7. Certo? 1 para 8, 7. 8 para 14 dá 6. Tá certo? Vai 1 para 10, 9. Vai 1, 2 para 3. 2 para 3, 1. 5 para 9, 4, tá certo? 5 para 9, 4, então dá 8. Pronto. Isso aqui, escravos e não escravos. Só isso que a questão pede, tá certo? Então, eu devo marcar, mudando um pouquinho aqui, o item A. 8.419.674. Pronto. É coisa demais, homem. Então, lembre, essa foi a 64. Vamos ver o que diz a questão de número 65, ok? Então, diz assim.
Ao pagar 3 cafezinhos, 3 cafezinhos e um sorvete, com uma nota, certo? Então, vamos fazer só uma pequena correçãozinha aqui, certo? Então, um cifrão não apareceu, certo? Então, deixa eu só... Então, isso aqui, certo? É o cifrão, certo? Uma nota de R$10. João recebeu 1,20 de troco. Se o sorvete custa 1,60 a mais do que cada cafezinho, qual é, em reais, o preço do cafezinho? Então, vamos montar a equação. Então, ele diz, eu tenho 3, paguei 3 café, 3 café mais um sorvete. Ao todo, paguei, tá certo? Então, R$10, João recebeu um troco de 1,20. Então, na realidade, R$10 eu tenho que tirar o troco, que é 1,20. Então, eu paguei pela minha conta 8,80. Então, eu paguei 8,80. Pronto. Ele diz, o que ele diz também? Que o preço de um sorvete, o preço do sorvete, ele diz, se o sorvete custa 1,60 a mais do que o café, então é o café mais 1,60. Pronto. O sistema está preparado. O que eu vou fazer agora? Simplesmente substituir. Onde tiver S, eu boto C, mais quem? 1,6. Então, 3C mais o café, certo? Quem é o café? Tá certo? Mais um sorvete. É o café mais 1,6. Isso aqui, na realidade, é 8,80. Pronto. Não estou botando o zero aqui, por necessidade, para não ficar super cheio. 4C vai ser igual a 8,8, deslocando de um lado para o outro, se é positivo, é negativo. 1,6. Então, 4C, 8 menos, tá certo? Eu tenho 8,8 menos 1,6, tá certo? Dá 7,2, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, dá 7,2. Então, o café é 7,2 dividido por 4. Se eu pegar 7,2 dividir por 4, tá certo? Dá 1,8. Então, meu cafezinho é 1,80. Agora eu boto, tá certo? A minha grana, o café 1,80. Certo? Agora, o que ele quer saber? Antes que eu faça alguma conta. Ele quer saber, tá certo? Em reais, o preço de um cafezinho. Então, na realidade, em reais, o preço de um cafezinho, certo? Em reais, na realidade, ele é de 1,80. Tá certo? Um cafezinho com a tapioca faz a diferença. Tá certo? Então, o item correto é P de bola. Pronto. Questão prática, super prática e interessante. Essa foi a questão de número 65. Vamos ver o que diz a questão de número 66. Ok? Então, lê comigo. A 66 diz assim. Pronto. No primeiro trimestre do ano passado, o vertedouro, o canal de segurança que controla o nível de água de um lago localizado no Parque de Aclamação, na capital paulista, se rompeu. Em 50 minutos, então, em 50 minutos, essa informação que eu tenho, foi 780 mil litros de água escoaram, deixando o lago praticamente seco. Em média, quantos litros de água escoaram, tá certo, no lago? A cada segundo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho água passando, certo? Eu tenho água passando,
Água, professor. Pronto. Estou falando água. Tá certo, já entendi. Então, vamos lá. Pronto, então, aí melhorou. Pronto, água, a ideia. Pronto, azul, se a gente tivesse água azul, tem cada cor de água. Pronto. O que aconteceu? Qual é a informação que eu tenho sobre essa questão? 50, lembro, no enunciado da questão foi em 50 minutos. Foi em 50 minutos o tempo. Passaram por aqui 780 mil litros d'água. Ele quer saber o que foi que aconteceu em cada segundo. Em um segundo foi que aconteceu. Quanto foi de água que passou em um segundo? Ora, primeira ideia, vou transformar isso aqui em quem? Vou transformar isso aqui em segundos. Então, eu pego 50, multiplico por 60. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30, 2, 0. Então, na realidade, o tempo foi 3.000, tá certo? 3.000 segundos. Pronto. O tempo de passagem foi 3.000 segundos. Então, eu vou simplesmente dividir 780 mil, certo? 780 mil, né, que passou, em 3, dividir por 3.000 segundos. Se nós simplificarmos, somos inteligentes, se nós simplificarmos, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, no pituzinho gostoso, então nós vamos ter 780 dividido por 3. Se eu pegar 780 dividir por 3, dá 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Então, 18. Dá 6, 3 vezes 6, 18. Para 18, nada, abaixo 0. Não dá, então vem para cá, certo? Então, na realidade, isso aqui representa 260. Então, 260. Qual é a unidade? Litros. Então, eu alerto. Aqui eu faço algumas contas em máquina e aqui eu faço algumas continhas. Para você não se perder, acostuma esse negócio de máquina, nada para se perder na hora da prova. Esse zero, presta atenção aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Abaixa 8, 18. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Aí abaixo 0. Aí tem aluno que abandona. Não. Se 0 não dá dividir por 3, então você tem que botar aqui. Quando o número que é aqui você não dá, quando você abaixa e não dá para dividir, você tem que colocar aqui. Então, na realidade, nós temos 260 litros, certo? 260 litros por segundo. 260 litros por segundo está no item C, certo? Eu sempre chamo a atenção aos nossos alunos para esse tipo de questão. Me parece, às vezes, uma questão boba. Parece uma questão boba. Mas é uma questão que você não pode se perder. Eu digo uma coisa a você. Resolver uma questão fácil, sem problema. Não há problema nenhum. Todos vão resolver. Mas por acaso, você errar, lembre, é cruel. Num concurso, é cruel. Pode ser a perca da sua vaga. Não esqueça, exercite, vá em frente. O crescimento depende de você. O que nós pudermos fazer, nós faremos. Torcer por você e crescer. Cresça, chegue lá. Nos dará bastante alegria. Vá em frente. Nós acreditamos em você. E você? Um abraço.